Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 15. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então vejam lá. Para a aula de hoje nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos. Uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Crianças, antes de eu dar aquele tempinho para que vocês separem os materiais, vocês já higienizaram as mãos? Organizaram o ambiente em que vocês vão estudar? Então, um tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo pronto aí, crianças? Então vamos começar? Vamos começar revisando o que nós aprendemos na aula anterior? Então vejam lá. Na aula anterior aprendemos sobre as características do relevo nas paisagens do território brasileiro. Analisamos a seguinte imagem, né? E conversamos sobre o que mais chama sua atenção ao observar a paisagem dessa imagem. Na ocasião, nós conversamos, né, que a parte da vegetação chama bastante a nossa atenção, né, por ter a área verde, que a gente consegue perceber ali o percurso de um rio e até o relevo, né, a forma de relevo, certo, crianças? Nós também vimos algumas formas de relevo como chapadas, as serras, planaltos, planícies e depressões. Aí chegamos à conclusão de que relevos são as formas da superfície terrestre de uma determinada região. Analisamos o mapa, né, do relevo brasileiro segundo Jurandir e que a professora sobrepôs, né, o mapa ali das regiões para que nós pudéssemos ver certinho qual era o tipo de relevo em determinada região, certo, crianças? Também vimos e destacamos, né, a questão dos planaltos no mapa do relevo brasileiro segundo Haroldo de Azevedo, né? Nós vimos que tem o Planalto Central, Planalto das Guianas, Planalto Atlântico, Planalto Meridional. Vocês estão lembrados? Em seguida, eu mostrei para vocês uma imagem, né? Uma imagem de satélite da Serra da Mantiqueira. Depois, a fotografia dessa serra. Conversamos sobre a depressão sertaneja e fizemos, né, a leitura novamente do mapa, né, do relevo brasileiro segundo Haroldo de Azevedo, destacando a planície. Vocês lembraram disso? Nós destacamos a planície amazônica, a planície do Pantanal, a planície costeira e a planície do Pampa. Depois nós vimos, né, um pouquinho sobre a planície litorânea e eu apresentei essa imagem de satélite. Destacamos ali a parte da planície litorânea e vimos que em cima, né, dessa imagem, lá em cima na imagem, nós conseguimos perceber a presença de uma cidade, né, de uma vila, um bairro, certo, crianças?
e mostrei também a fotografia para vocês da planície costeira ou litorânea. Vocês estão lembrados de tudo isso? E hoje a nossa aula é sobre hidrografia, bacias hidrográficas. Eu vou dar um tempinho para que vocês anotem aí no caderno de vocês o número da nossa aula, o nosso tema e a data de hoje. Tudo certo, crianças? Então vamos ver a nossa primeira imagem. É importante a gente lembrar que as formações hidrográficas estão diretamente ligadas às formas de relevo, né? Observem ali na imagem. Vejam que eu vou destacar o percurso do rio em azul. Conseguiram perceber? Observem que a maquete que representa o relevo de uma região e a rede hidrográfica, notem que o curso do rio que eu marquei para vocês corre de uma altitude mais elevada para outra mais baixa. Vocês conseguem perceber isso, crianças? E vocês lembram o que é altitude? Então vejam lá, a altitude é a distância vertical em metros de determinado ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Certo, crianças? E agora, observem essa imagem. O que vocês conseguem tirar dessa imagem? Nessa imagem, nós temos parte da região norte. O que fica mais marcante nessa imagem para vocês, crianças? A quantidade de rios. A gente já conversou isso ano passado. Vocês lembram disso ano passado? Crianças, então observem que todas essas linhas em azul, né, se refere aos rios, né? Aqui nós temos a maior bacia hidrográfica do Brasil, que é a bacia hidrográfica amazônica. E ela tem toda essa extensão, certo, crianças? Seguindo a nossa aula, vejam que eu trouxe para vocês uma imagem. Alguém tem essa planta em casa? Sabe do que se trata? Essa planta é uma folha, né? São folhas de couve. Você já comeu? Ela é muito saborosa e tem muitas vitaminas. Faz muito bem para a nossa saúde. Mas o que ela tem a ver com a nossa aula de hoje? Crianças, então percebam que a nossa folha de couve, ela é uma representação de uma bacia hidrográfica.
Eu destaquei aqui na cor rosa um marcador, né, que pertence ao rio principal. Então, ele vai fazer todo o percurso, certo, crianças? Na cor amarela do meu marcador, eu coloquei o afluente, né? E na cor laranjada, os subafluentes. Estão vendo? Então, marcando aqui outros afluentes e outros, né, subafluentes. Vejam que nós temos vários, né? Vários aqui na nossa representação da folha de couve, certo, crianças? Então, lembro que no ano passado a gente conversou sobre as partes de um rio? E aí a gente viu que o afluente, o subafluente, a foz, né, fazem parte de um rio. Lembram disso? A gente já vai analisar, né, e verificar mais sobre isso. A nossa folha de couve aqui é uma ilustração de uma bacia hidrográfica. Certo, crianças? Então vamos saber, né, um pouquinho mais como esses rios estão organizados. Olhem lá, né, a nossa bacia hidrográfica. Vejo que nós temos a nascente e a foz. E nós temos o número 1, que é o rio principal, e o número 2, que são os afluentes. Conseguiram ver tudo isso na imagem? Lembram das ramificações da couve? Dá pra gente pensar, né, imaginar nessa imagem. Vocês conseguem perceber isso? Lembram do quarto ano? Continuando a nossa aula, eu trouxe aqui para vocês as partes de um rio. E nós vamos analisar algumas imagens e vamos dizer se essa imagem pertence à cachoeira, se pertence à foz de um rio no oceano, se pertence a uma nascente, um rio afluente desaguando em um rio principal. O que vocês acham da gente fazer essa atividade? Acho que vai ser bem legal, hein? Então, lembrem dessas partes, tá? Olhem a primeira imagem. O que vocês acham que essa imagem tem a ver? Conseguiram descobrir? Olhem bem os detalhes. Se você quiser chegar, né, mais próximo aí à sua TV para observar, acho que vai ajudar. Se você disse que essa imagem está relacionada à foz de um rio no oceano, você acertou. Vejam o oceano, né? E vejam ali o encontro das águas, né, do rio com o oceano. Conseguiram perceber a diferença na tonalidade da cor? Continuando. E essa imagem? Essa aqui está muito fácil, hein, crianças? Eu acho que vocês vão acertar aí. Se vocês disseram que pertence a uma cachoeira, vocês acertaram. E agora, essa imagem, quem vai conseguir descobrir? Tem que olhar muito atentamente. Essa imagem está relacionada à nascente. Percebam ali que entre as pedras, né, e aquela vegetação começa a surgir a água. Conseguiram perceber isso? E essa foto, crianças, está relacionado ao quê? Muito bem, isso mesmo. É um rio afluente, né? Desaguando num rio principal. Vocês conseguiram ver ali o encontro, né, entre esses rios? Ok, agora observem, crianças, o mapa do Brasil, das bacias hidrográficas e os rios principais. Então, o Brasil, né, conta com aí algumas bacias hidrográficas, né, em destaque. Nós temos aqui a bacia hidrográfica do rio Amazonas, a bacia hidrográfica do rio Tocantins,
a bacia hidrográfica do rio Parnaíba, a bacia hidrográfica do rio São Francisco, a bacia hidrográfica do rio da Prata, bacias litorâneas do sul, bacias litorâneas do sudeste, bacias litorâneas do norte, bacias litorâneas do nordeste ocidental e bacias litorâneas do nordeste oriental. Agora, crianças, tentem localizar o Paraná. E quais será que são as bacias hidrográficas que pertencem, né, ao nosso estado? Vou ajudar vocês, olha lá, destaquei o Paraná. E agora, quais são as bacias hidrográficas? Vamos descobrir juntos? Nós temos a bacia hidrográfica do rio Prata, bacias litorâneas do sul e bacias litorâneas do sudeste. Muito bem! Dando sequência à nossa aula, crianças, nós vamos fazer a nossa primeira atividade. Vejam do que se trata. Atividade 1. Qual é a maior bacia hidrográfica brasileira? A gente conversou um pouquinho sobre ela no começo da aula. Então, tempinho para vocês copiarem e responderem essa questão.
Certo, crianças? Conseguiram responder essa atividade? Então, vamos verificar se vocês acertaram. Olhem lá, destaquei para vocês do mapa, né? E olhem na nossa legenda, né? A maior bacia hidrográfica é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Foi isso que vocês colocaram? Se não foi isso, não tem problema. Eu vou deixar um tempinho essa tela para que vocês possam aí complementar a resposta de vocês. Certo aí, crianças? Tudo prontinho? Então, dando continuidade à nossa aula, eu trouxe para vocês, né, o mapa das 12 regiões hidrográficas brasileiras. Esse mapa, ele foi construído pela ANA, que é a Agência Nacional das Águas, certo? E a ANA distribui, né, o Brasil em 12 regiões hidrográficas. Vejam quais são elas. Então, nós temos a região amazônica, a Tocantins-Araguaia, Atlântico Ocidental, Parnaíba, Atlântico Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, Paraguai, Uruguai e Atlântico Sul. Vejam que eu destaquei ali, né, o nosso estado, o estado do Paraná. Qual região hidrográfica, segundo a ANA, nós pertencemos, né? Então, nós temos a região hidrográfica do Paraná, certo, crianças? Continuando, nós vamos fazer a nossa atividade 2. Quais são as regiões hidrográficas do estado do Paraná? Vejam que eu ampliei o mapa para vocês e quem prestou bastante atenção, eu dei a resposta a essa questão, hein? Então, um tempinho para que vocês possam fazer essa atividade.
Certo, crianças? Então vamos conferir se vocês acertaram? Olhem lá. Então as regiões hidrográficas, né, são Paraná, Atlântico Sudeste e Atlântico Sul, tá? Observem as cores, né, que nós temos ali na região do Paraná, tá? Certo, crianças? Eu vou deixar essa tela um tempinho para vocês conferirem a resposta de vocês e complementarem se for necessário. Tudo bem, crianças? Então vamos seguir com a aula? Então, lembram que a gente conversou do relevo, que nós comentamos no início da aula, né? Que as formas de relevo influenciam na hidrografia? Vejam essas duas imagens que eu trouxe para vocês, né? Aqui nós temos dois exemplos de rios de planalto. O que são os rios de planalto, né? Devido à forma do relevo, eles predominam no Brasil. Esses rios apresentam muitos desníveis entre a nascente e a foz, como quedas d'água e vales encaixados. Vejam a imagem que eu trouxe para vocês, né? De um exemplo de rio de planalto, que é o Rio São Francisco. Vejam as duas imagens, né? Que pertence a esse rio. Outro exemplo, né, é o Rio Paraná. Em um determinado momento, né, ele, né, é plano, mas vejam quantas quedas d'água que ele tem em outro pedaço dele, em outro percurso. Certo, crianças? Além dos rios de planalto, nós temos os rios de planície. Observem as imagens.
E os rios de planície, ele tem menor quantidade aqui no Brasil, né? E são usados basicamente para navegação fluvial, por não apresentarem cachoeiras e saltos em seu percurso. Vejam o exemplo que eu trouxe para vocês de rio de planície, que é o rio Amazonas e o rio Paraguai. Crianças, e nós estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Então vejam lá, hoje nós aprendemos sobre as características da hidrografia brasileira, com destaque para as bacias hidrográficas. Agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.